depósitos radioativos. Não é apenas loucura. Esta é a posição da Rússia. Um país que lança tais ataques não quer paz. Eles não querem, não está se preparando para o diálogo. Quase todos os dias a Rússia envia até 100 ou até mais drones Shahid contra nós. E ataques regulares de mísseis balísticos e um aumento constante nos ataques aéreos com bombas. Mas isso não é tudo. Este ano Moscou planeja criar 15 novas divisões, adicionando até 150 mil soldados. Isso é mais do que os exércitos nacionais da maioria dos países europeus. A Rússia continua abrindo novos centros de recrutamento militar toda semana. E Putin pode se dar ao luxo. Os preços do petróleo ainda estão altos o suficiente para ele ignorar o mundo. E temos informações claras. Temos informações claras de que neste verão a Rússia planeja enviar tropas para a Bielorrússia sob o pretexto de exercícios de treinamento. Mas foi exatamente assim que eles posicionaram forças antes da invasão em grande escala à Ucrânia. Há 3 anos, essa força russa, na Bielorrússia, é destinada a atacar a Ucrânia. Talvez, ou talvez não. Ou talvez seja destinada a você. Deixe-me lembrar você, a Bielorrússia faz fronteira com 3 países da OTAN. Ela efetivamente se tornou uma base para operações militares russas. De acordo com Putin e Lukashenko, a Bielorrússia agora abriga armas proibidas, mísseis de médio alcance e até armas nucleares. Putin, claramente, vê a Bielorrússia como apenas mais uma província russa agora. E precisamos ser realistas. Se alguém está montando uma base de lançamento militar, precisamos perguntar o que devemos fazer a respeito. E mais importante, o que podemos fazer antes do próximo ataque, da próxima invasão. Lembre-se, já houve provocações nas fronteiras da Polônia e da Lituânia, com a crise migratória da Bielorrússia, encenadas pela inteligência russa para criar tensões na Europa. E se, da próxima vez, não forem migrantes? E se forem tropas russas ou tropas norte-coreanas? Não se engane, os norte-coreanos não são fracos. Eles estão aprendendo a lutar agora. A lutar a guerra moderna. E quanto aos seus exércitos, estão prontos. E se a Rússia lançar uma operação de bandeira falsa, ou simplesmente insígnias da Bielorrússia, como a Crimeia foi tomada em 2014, quão rápido os aliados responderão. E eles vão responder de alguma forma. Ontem, aqui em Munique, no EUA, deixou claro. Décadas. Ele disse décadas do antigo relacionamento entre a Europa e a América estão terminando. E agora em diante, as coisas serão diferentes. E a Europa precisa se ajustar a isso. Senhoras e senhores, eu acredito na Europa e tenho certeza de que vocês também acreditam. E eu os exorto a agir por seu próprio bem. E pelo bem da Europa, povo da Europa, suas nações, suas casas, seus filhos e nosso futuro compartilhado. Para isso, a Europa precisa se tornar autossuficiente, unida por forças comuns ucranianas e europeias. Neste momento, o exército da Ucrânia, apoiado por ajuda global, muito obrigado, está contendo a Rússia. Mas, se não formos nós, quem os deterá? Sério, vamos ser honestos. Agora não podemos descartar a possibilidade de que a América possa dizer não à Europa em questões que a ameaçam. Muitos líderes falaram sobre a Europa que precisa de suas próprias forças armadas, um exército da Europa. E eu realmente acredito que chegou a hora. As forças armadas da Europa devem ser criadas. Mas isso não se trata apenas de aumentar os gastos com defesa, como uma proporção do PIB. Dinheiro é necessário, claro, sim.
Mas só o dinheiro não deterá um ataque inimigo. Pessoas e as armas não vêm de graça, mas, novamente, não se trata apenas de orçamentos, é sobre as pessoas perceberem a necessidade de defender seu próprio lar. Sem o exército da Ucrânia, os exércitos da Europa não serão suficientes para parar a Rússia. Essa é a realidade de hoje. Somente nosso exército na Europa tem experiência real, em campo de batalha moderno, mas nosso exército sozinho não é suficiente. E precisamos do quê? Vocês podem fornecer armas, treinamento, sanções, financiamento, pressão política e unidade. 3 anos de guerra em grande escala provaram que já temos a base para uma força militar europeia unida. E agora, enquanto lutamos esta guerra e lançamos as bases para a paz e segurança, devemos construir as forças armadas da Europa para que o futuro da Europa dependa apenas dos europeus e as decisões sobre a Europa sejam tomadas na Europa. Estamos falando com líderes europeus sobre tropas para garantir a paz, não apenas na Ucrânia, mas em toda a Europa. Estamos produzindo juntos armas, especialmente drones, especialmente o modelo dinamarquês, por exemplo, de investimentos frios para a produção de armas em nosso país já está funcionando bem, muito bem sucedido. Somente no ano passado, graças aos esforços ucranianos e dos parceiros, produzimos mais de 1,5 milhão de drones de vários tipos. Este é o nosso sucesso, mas também é o seu sucesso, é claro. E tudo o que construímos para a nossa própria defesa na Ucrânia também fortalece a sua segurança. E o mesmo deve se aplicar à artilharia, defesa aérea, tecnologias e armamento. A Europa tem tudo o que é preciso. A Europa só precisa se unir e começar a agir de uma forma que ninguém possa dizer não à Europa, seja uma ameaça ou um desafio, como se fosse algo fácil de lidar. E isso não é apenas sobre acumular armas. No outono passado, no meu plano de vitória, propus substituir parte do ZEU, presença militar na Europa com as forças ucranianas, se a Ucrânia estiver na OTAN e se os próprios americanos decidirem seguir esse caminho, diminuindo sua presença. Não é bom. Claro, é muito perigoso, mas todos nós na Europa precisamos estar prontos. E comecei a discutir isso antes mesmo do ZEUA. Eleição no ZEUA. Eleições, porque eu podia ver para onde a política americana estava se dirigindo, mas a América precisa ver para onde a Europa está indo. E essa direção da política europeia não deve ser apenas promissora, deve fazer com que a América queira estar ao lado de uma Europa forte. Isso é absolutamente possível. Tenho certeza